Olá, amados. Um ótimo domingo para todos, né? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2019. Estou aqui de novo, gravando, dando continuidade à nossa leitura de 1 Coríntios, né? Hoje nós vamos com 1 Coríntios 5 e 6, mas eu gostaria de ler, amados, 1 Coríntios 4, a partir do verso 14, para dar continuidade, né? Ao que o apóstolo Shaul, o nosso amado Paulo, o apóstolo Paulo, quer dizer, né? Então vamos começar. Não vos escreva estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Arúxua, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Arúxua. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Arúxua, como por toda parte ensina em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Yahweh consiste não em palavras, mas em poder. Que preferes? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que foste tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor e Arúxua, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Arúxua, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor e Arúxua. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também em Arúxua, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Amados, aqui, no verso 7, ele está falando do fermento aqui, do fermento do engano, da religião. Porque quando a pessoa está nesse fermento, né, e tem um pouco de fermento, ou seja, está na lei, mesmo que a pessoa pratique a lei, né, e um pouco da lei, não pratique todo, mas um pouco da lei já está no fermento, que é no fermento da religião e não do espírito. Porque quando a pessoa está no espírito, ela não vai praticar as obras da carne, né? Porque nós somos carnais, nós somos pecaminosos neste corpo carnal, mas como nós andamos no espírito, nós não vivemos na prática do pecado. Então, por quê? Porque nós não andamos na lei, na prática da lei, mas nós andamos sim no espírito. E isso mortifica a carne, o nosso eu, o nosso ser carnal. Nós andamos no espírito, né? Nós não andamos no ser espiritual, não, porque nós não podemos ser espiritual, mas nós andamos no espírito de Yahweh, e assim nós não praticamos, não vivemos na prática do pecado, tá? Porque nós andamos no espírito, tá? Verso 8. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo.
Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais, pois com que direito pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Yahweh os julgará. Expulsai, pois, dentre vós os de malfeitor. Expulsai, pois, entre vós o malfeitor. Ou seja, aqui o apóstolo está dizendo, não que a gente deve se desligar daqueles que ainda não conhecem a verdade, daqueles que ainda não estão na verdade, por estar na ignorância da religião. Tá? Mas o que o apóstolo está dizendo aqui é aquele que está no caminho e anda praticando essas coisas, porque na verdade não está no caminho, conhece Yahushua, o nome Yahushua, e não está no nome Yahushua, não está no Yahushua, só conhece o nome. Porque tem muitas pessoas, amados, que falam do nome de Yahushua, até pronunciar certo, né? Yahushua, mas não está em Yahushua, só conhece o nome, mas não anda no Salvador Yahushua. É desses que o apóstolo está se referindo aqui. Né? Pessoas estas que falam de Yahushua, são judaizados, que muitos têm falado até que eles são Yahushua, né? Ou então que o pai é Yahushua, ou seja, esses têm outra doutrina, porque a doutrina que nos foi ensinada no Espírito é que o pai é Yahweh, é um, e Yahushua é o filho e é outro, e que nós temos que andar no Espírito de Yahweh, no caminho que é Yahushua. Essa é a doutrina de andar no Espírito e no caminho que é Yahushua. Então, aqueles que falam do nome Yahushua, mas não andam no caminho Yahushua, não são de nós, não estão no caminho de Yahushua. É esse que o apóstolo está se referindo. Porque se a gente se afastar de todos os de fora, e não falar de Yahushua para eles, como nós vamos ganhar os de fora? Mas aqui estão falando daqueles que conhecem Yahushua, mas não estão em Yahushua, estão no caminho errado, e falando que estão em Yahushua, entenderam? É isso que o apóstolo está se referindo. Então aqui, capítulo 6, desculpa. Vamos no verso 13, no capítulo 5, para a gente dar continuidade, capítulo 5, versículo 13, para dar continuidade ao capítulo 6, tá? Os de fora, porém, Yahweh julgará, expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Os santos aqui são os separados, tá, amados? Então aqui tá, ou não sabeis que os separados hão de julgar o mundo? Por que separados, amado? Porque esses separados que somos nós, aqueles que estão em Yahushua, eles estão separados no entendimento deste mundo, no pensamento deste mundo, que é carnal, né, que é físico. Nós estamos no entendimento de Yahushua, no espiritual. Então aqui no verso 3 do capítulo 6, não sabeis que... Não, desculpa, no verso 2, tá? Ou não sabeis que os separados hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar ao meio da irmandade? Que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? Ou se existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça?
Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Iarro? Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Iarro. Tal fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do nosso Senhor Yahushua e no Espírito do nosso Iarro. E todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, ele está dizendo, amados, que nós temos que andar no Espírito. Por quê? Porque todas as coisas praticadas na carne, né, os roubadores, idólatras, né, os maldizentes, tudo isso é da carne. Então, aqueles que praticam as coisas da carne, eles não estão no Espírito. Então, serão julgados e não estarão no reino do diabo. Ou seja, aqueles que praticam as coisas do físico, da carne, não está no reino, não herdará o reino de Iarro. Ou seja, por que não herdarão o reino de Iarro? Primeiro, porque não estarão em Yahushua, porque aqueles que praticam obras da carne não estão no Espírito, então não estão no reino de Iarro. Ou seja, porque não estão sendo reinados por Yahushua aqui, porque não estão sendo guiados por Yahushua, e também não herdarão o reino de Iarro em Sião. É isso que está dizendo aqui. Então aqui quando ele diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, é o quê? Todas as coisas são lícitas, nós podemos todas as coisas, mas nem tudo nós podemos fazer, porque nós andamos no Espírito. Então por quê? Porque todas as coisas são lícitas na carne, no físico. Tá? Mas aquele que anda no Espírito não vai praticar coisas da carne, porque anda no Espírito. Então na carne todas as coisas são lícitas, mas aquele que anda no Espírito não vai praticar as obras da carne, por ser da carne e não do Espírito. Certo? Então aqui, ó, todas as coisas, verso 12 do capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, todas as coisas da carne são lícitas, mas nós não vamos nos dominar, porque nós somos dominados no Espírito. Nós andamos no Espírito. Então, por isso, nós não vamos praticar as obras da carne. Verso 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Iarro destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Iarro ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Yahushua? E eu, porventura, tomaria os membros de Yahushua e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amados, aqui ele está falando que se unir na prostituta. A prostituta aqui que está dizendo é a religião. A religião é a prostituta. E essa religião nos leva a um Deus falso. Então, todos aqueles que estão numa religião estão indo para ter um Deus falso. E isso é uma prostituição espiritual, onde as pessoas estão se relacionando com um Deus falso, uma religião, ao invés de estar se relacionando intimamente com Yahweh, no entendimento, no Espírito. Então, nós precisamos entender que a Escritura, ela é um livro espiritual, ela não é um livro religioso, mas ela é um livro espiritual, no qual nos guia a andar no entendimento, no Espírito. Então, todos aqueles que andam na prostituição, na prostituta, que é a religião, qualquer religião é uma prostituta, ela está se prostituindo, se relacionando, prostituindo-se
com o Deus Terron, que é o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. E nós vamos ler isso aqui no 2 Coríntios 4:4. Né? Quando chegar no 2 Coríntios, nós vamos ler isso. Então aqui, ó, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Por que ele está falando aqui, amados? Mas aqui ele está falando tanto do corpo físico, que se nós praticarmos a prostituição, nós estamos pecando contra o nosso corpo físico. Mas ele também aqui está falando do corpo de arrucho, que nós somos membros do corpo de arrucho. Então, quando nós vamos para um outro ministério, que não é do corpo de arrucho, ou seja, para a prostituição espiritual, que é a religião, né, nós estamos cometendo pecado contra o corpo de arrucho. Porque nós estamos em outro corpo que não é o corpo de arroz. Nós estamos nos relacionando no outro corpo, tá? Que é o corpo da religião, que é o corpo terrônico, que engana, e não o corpo espiritual, que é o corpo de Arro, que é o corpo espiritual de Arruxa, porque Arruxa é o corpo físico, é o corpo espiritual. E Terron, ele é um corpo físico que se faz passar por espiritual. Tanto que tudo na religião, nas igrejas, tem que ser físico para se passar por espiritual. Você vê, o batismo é físico, mas eles falam que é espiritual. A ceia é física, mas eles falam que é espiritual. Então, tudo que é físico, eles passam por espiritual. Da mesma forma, quando nós estamos numa religião, nós estamos no físico se passando por espiritual, ou seja, é prostituição, tá? Contra o verdadeiro corpo, que é Yahushua, que nós somos os membros, e Yahushua é o cabeça. Então, aqueles que conhecem Yahushua e voltam para o engano da religião, está se prostituindo com o Terron e traindo assim ao corpo, ao verdadeiro corpo, que é Yahushua, tá? Então aqui, ó, fugir da impureza, verso 18. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, ou seja, peca contra o corpo que é Yahushua, que ele é o corpo e ele é o cabeça. Nós somos o corpo de Yahushua, tá? E ele é o cabeça que guia o corpo, certo? Verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Ou seja, do Espírito de Arro? Porque santo aqui é blasfemado, tá, amados? Pesquise, a palavra santo vem de Satanás. Então, quando aqui tiver Espírito Santo, eu vou ler Espírito de Arro, tá? Para diferenciar o que é o Espírito, né? O Espírito das trevas, do Espírito de Arro, que é o Espírito da verdade, tá? Então aqui, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Arro, que está em vós, o qual tendes da parte de Arro, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai, ou seja, louvai a Arro no vosso corpo. Ou seja, louvai a Yahweh no vosso corpo, tanto o vosso corpo físico, andando de modo digno, tá? Andando com vestimentas certas, não uma vestimenta que dê desejo a outros, tá? De pecar. Tanto no corpo físico como no corpo espiritual, que é o corpo de Yahushua, no entendimento de Yahushua, tá? Então, nós estamos no corpo de Yahushua, então vamos andar nele, vamos ser fiéis ao corpo que é Yahushua, porque nós somos membros do corpo de Yahushua. Então nós temos que ser fiéis a Yahushua e não ir em outro corpo, não se prostituir no corpo da religião que nos leva ao engano e que nos leva ao Deus Terron. É isso que está dizendo aqui, tá, amados? Então, que a Yahushua carregue cada um de vocês na palma de suas mãos. Eu vou ver se dá para fazer um outro vídeo, porque sexta e sábado eu tive muito tarefada, não deu para fazer, e confesso que eu senti muita falta, gente, de compartilhar com vocês essas maravilhas de Arro,
sabe que Ele tem nos trazido através do Espírito, através da revelação de Arusha para nós. Então tenha um excelente domingo na presença de Arusha, que Arusha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos, tá? E até mais tarde, se o Altíssimo permitir. Um abraço, fiquem na paz.